paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o presbítero João Marcos, e é um motivo de bastante alegria em poder estar gravando esse vídeo para você que está no conforto, você que esteja no momento de trabalho, que esse vídeo possa servir como um instrumento de edificação para a sua vida. E o objetivo desse vídeo de hoje é abordarmos um tema no qual é muito discutido hoje em dia. Seria realmente Samuel um sacerdote do Senhor? Teria realmente Samuel ofício sacerdotal na sua época? Isso e um pouco mais veremos no vídeo de hoje, então não fique fora daí, chame seu pai, chame seu amigo, chame seu vizinho. Está começando, fique de olho na Bíblia. Pois bem, a primeira coisa que devemos ter em mente, a Bíblia sempre fornecerá perguntas e também sempre fornecerá resposta para suas próprias perguntas. Em questão disso, acerca do sacerdócio de Samuel, devemos ver dentro da Bíblia que os sacerdotes, eles procediam da tribo de Levi, ou seja, para uma pessoa ser um sacerdote, ele tinha que pertencer à tribo de Levi, mas não bastasse uma pessoa ser da tribo de Levi para ser um sacerdote, porque nem todo levita podia ser um sacerdote. Por quê? Porque o sacerdócio era restrito somente à casa de Arão. Se você tem uma Bíblia na sua casa ou aí perto de você, acompanhe comigo essa leitura, Êxodo capítulo 28, versículo 1. Eu estou usando a tradução de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, que diz, Êxodo capítulo 28, versículo 1. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos, com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Fico bem, o sacerdócio era somente restrito à casa de Arão. E muitos também têm afirmado que Samuel foi o homem da Bíblia que reuniu os 3 ofícios bíblicos. E quais seriam esses 3 ofícios bíblicos? Primeiro, o primeiro ofício é sacerdote, o segundo profeta e o terceiro é o ofício de rei. E eu discordo disso porque somente um homem em toda a Bíblia possuiu esses 3 ofícios, e esse homem se chama Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é o profeta, só Jesus Cristo é o sacerdote e só Jesus Cristo é o rei. E muitos tentam harmonizar os 3 ofícios em Samuel, sabendo que Samuel não era rei. Entretanto, Samuel era juiz, e muitos tentam atribuir a função de juiz de Samuel como um ofício. Mas, se nós formos analisar biblicamente, veremos que para cada ofício, para cada pessoa separada para desempenhar aquele ofício, algo era executado comum nesses 3 ofícios. Para cada ofício, para cada pessoa, era derramado o óleo da unção. Sim, o óleo da unção, o mesmo óleo da unção que Deus havia dito para Moisés fazer. E nós vemos que antes do sacerdote começar o seu serviço, ele era ungido com o óleo da unção. Assim também como o profeta, antes de começar seu ofício profético, ele era ungido do alto da sua cabeça. E em questão disso, nós vamos ver quando Elias ele foge para a caverna, e quando de lá Deus fala, o que fazes aqui, Elias? Quando Deus manda Elias voltar da caverna para Samaria, Deus manda a Elias a ungir 3 pessoas. Primeiro, a ungir Azael, a rei da Síria, a Jeú, capitão do seu povo, e a Eliseu, profeta, em seu lugar. Então nós vemos que os profetas também eram ungidos para desempenhar o seu ofício. E também o último ofício também que dependia dessa unção, que era a confirmação pública, era o rei. Nós vemos a unção sendo derramada sobre a cabeça de Saul, de Davi, de Salomão e de outros que vieram decorrentes por futuramente.
Então, muitos tentam atribuir um juiz, a função de juiz, como um ofício. Entretanto, nós não vemos nenhum registro bíblico sequer, seja de Sansão, de Jefité, seja também de Gideão, sendo ungido com esse óleo para exercer a função de juiz. Porque juiz, naquele período, era uma função específica para aquela época. O que acontecia? Quando Israel deixava o Senhor e quando Israel abandonava o verdadeiro Deus, Deus permitia que as nações subjugassem o seu povo, e essas nações oprimiam Israel de tal modo que Israel voltava para Deus, e Deus levantava dentre eles juízes para os libertar da mão daquelas nações que estavam subjugando o povo de Deus. Em nenhum momento nós vemos um derramar de óleo sobre a cabeça desses juízes, seja de Sansão e seja de qualquer um. Entretanto, muitos, para afirmarem a sua posição em questão que Samuel era um sacerdote, eles se baseiam em 1 Samuel. Se você tiver a sua Bíblia aí, por gentileza, me acompanhe. 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. 1 Samuel capítulo 10, versículo 8, que diz: Tu, porém, descerás adiante de mim a Gigal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. Muitos, tentando afirmar que Samuel era um sacerdote, se baseiam nesse versículo, porque somente sacerdotes podiam oferecer sacrifícios e holocausto ao Senhor. Mas há um detalhe comum que muitas das vezes passa desapercebido diante de nossos olhos. A diferença é onde Samuel está sacrificando, porque Samuel não está sacrificando no tabernáculo, porque Samuel sabe que sacrificar no tabernáculo era uma obrigação dos sacerdotes que vem da casa de Arão. Samuel não está oferecendo holocausto e muito menos sacrifício no tabernáculo, mas sim em qualquer lugar. Então, uma pessoa comum dos filhos de Israel poderia oferecer sacrifício ao Senhor em qualquer local. Nós temos o exemplo de Abraão, de Isaac e de Jacó oferecendo sacrifício ao Senhor. Nós vemos o exemplo de Jó, vemos o exemplo dos pais de Sansão oferecendo sacrifício a Deus. Também vemos o exemplo também de Jefité oferecendo sacrifício ao Senhor depois de uma batalha. Então, esse detalhe importante, de onde que está sendo oferecido o sacrifício. Samuel não poderia oferecer o sacrifício no tabernáculo porque ele não era da casa de Arão. E outra questão é que, para refutar essa suposta afirmação que Samuel era um sacerdote da casa do Senhor, está na sua genealogia. Da onde Samuel, de que casa Samuel é? Vamos dar uma lida? Primeiro, Crônicas capítulo 6, versículo 33, que diz: São estes os que serviam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assi, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. O texto aqui mostra que Samuel nem Eucana, o texto sequer mostra que eles vieram da casa de Arão. E como eu havia falado, somente aqueles que pertenciam à casa de Arão poderiam oferecer sacrifício ou poderiam ser sacerdotes. E aqui o texto mostra que Samuel não era da casa de Arão e muito menos Eucana. Existe também um texto para basear esse, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, que diz: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, eframita. Perceberam que a Bíblia, ao terminar o versículo 1, fala que Eucana era eframita? Mas por que a Bíblia chama Eucana de eframita? Não porque Eucana pertencia à tribo de Efraim, pois vimos aqui que Eucana pertencia da tribo de Levi,
Mas por que a Bíblia é enfática em dizer que ele era eframita? Simples, porque Eucana, ele não era da tribo de Efraim, de sangue, mas sim ele era chamado de eframita devido à região na qual ele se encontrava, nas regiões montanhosas de Efraim. Lembra quando o Senhor havia falado a Josué repartir a terra de Canaã e os levitas não tiveram herança juntamente com seus irmãos porque o Senhor era a sua herança? Isso que se deu. Os levitas começaram a habitar juntamente com a possessão das demais tribos. Olha só, Josué capítulo 21. Me acompanhe se você tem uma Bíblia. Josué 21. Versículo 20, que diz: as más famílias dos levitas de Coate tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Está respondido porque a Bíblia chama Eucana de eframita. É porque a sorte dele se deu juntamente com a tribo de Efraim. Então está provado biblicamente que Samuel não podia ser sacerdote porque ele não veio da casa de Arão. Lembrando que nem todo levita podia ser sacerdote, nem toda pessoa que nascesse na tribo de Levi podia ser um sacerdote do Senhor. Somente o sacerdote do Senhor tinha que vir da tribo de Levi e da casa de Arão. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta aí e expanda esse vídeo para que todos possam ter conhecimento e que Deus abençoe a vida de cada um.